todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, aos nossos amigos que estão nos escutando pelo Spotify. É com muito prazer que a gente faz a abertura do nosso primeiro podcast, do Doutora Monicast. Eu sou então a doutora Mônica Martelletti, CEO da empresa Doutora Mônica Martelletti Estética Avançada. Sou farmacêutica de formação, com qualificação então em farmácia estética. Sou mestre em nanotecnologia e doutora em biotecnologia. Venho atuando no segmento de estética desde 2017 e foi então nessa construção da minha história, na construção desse propósito de vida que eu escolhi para minha carreira, para minha vida profissional, a área da estética, que a empresa surgiu, Doutora Mônica Estética Avançada. E hoje então a gente criou esse podcast, ele é um produto da marca Doutora Mônica Estética Avançada e partiu então a partir da Letícia, que hoje está aqui conosco, é a minha primeira convidada, com muito orgulho e satisfação que eu recebo ela aqui na minha clínica. A gente está em Frederico Westphalen, na clínica Doutora Mônica Estética Avançada. Olá Letícia, tudo bem? Olá Mônica, tudo bem? E você? Tudo certo. Olá a todos que estão nos assistindo, nos escutando, é uma alegria estar aqui dando pontapé junto com a Mônica nesse projeto tão especial, tão importante para a carreira profissional dela. Isso aí. E a Letícia então vai se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da história dela e como ela entrou então na minha vida, A Letícia faz o marketing na minha empresa e partindo de todos os nossos propósitos, do que a gente veio trabalhando nesses 40, 60 dias, em que a clínica está ativa, que a gente pensou então nesse produto do podcast com um propósito não somente de falar de estética, mas pensar na ciência. Nós duas somos doutoras, A Letícia logo vai apresentar o currículo dela e como a gente sabe que existe uma informação muito facilitada hoje nos meios de comunicação, nas redes sociais, sobre tudo, não somente da estética, mas sobre saúde, sobre o que possa vir. A gente pensou, vamos trazer uma informação com embasamento científico, vamos falar, Leti, o que de fato é mesmo, o que a ciência pode trazer e o que a gente pode contribuir com esse podcast. Isso aí, esse é mais um canal para passar conhecimento para as pessoas, E, bom, eu sou doutora em letras, graduada em jornalismo e sou proprietária da Brevê Comunicação e Marketing, é uma empresa que tem sede, tem a matriz em Santo Ângelo e uma filial aqui em Frederico Westphalen. A minha carreira profissional começou voltada para a docência e isso também é algo que une eu e a Mônica, nós temos muitas coisas em comum e com o tempo eu fui migrando para a parte de assessoria de imprensa, para gestão de redes sociais e acabei com o marketing. E eu acredito muito que a comunicação é sempre o caminho, o diálogo, a comunicação, a conversa, e eu gosto de levar isso para os meus clientes também. Então nós nos conhecemos num lugar que nós frequentamos, praticamos pádel, e ali começou então uma troca muito legal sobre montar uma nova identidade para a Mônica, pensando num novo ciclo profissional para ela, que veio então a clínica nesse novo ciclo, nesse novo momento. E foi muito legal fazer essa construção. Eu tinha uma marca anterior, uma identidade visual inicial, e conversando com a Letícia em uma consultoria, a gente achou muito interessante e válido construir esse propósito, caracterizar essa identidade com elementos, que representam a Mônica, que representam a estética, que representam essa nova fase de vida que eu venho construindo. Então, partindo desse princípio, a equipe, a empresa
da Brevet junto da Letícia como CEO num branding, né? Eles foram muito pontuais e aqui eu gostaria de deixar, né, frisar isso e parabenizar mais uma vez o quanto mudou o olhar das pessoas, o olhar da Mônica Martelletti, farmacêutica esteta, partindo então de uma identidade assertiva, né? A gente tem que dizer que foi assertiva em cada elemento que a gente vai mostrar para vocês como que foi construído, o porquê que o marketing é importante, está sendo importante e não tem como não estar aliado, né, em um negócio. Hoje é muito importante ter um suporte de comunicação, um suporte de marketing junto à empresa, junto ao profissional, independente, eu não digo isso assim, que todo mundo precisa contratar uma empresa, não é todo mundo que precisa ou que quer, mas ter esse suporte de como comunicar, de como contar é necessário. Quem não está hoje nas redes ou quem não está divulgando seu negócio praticamente não existe, né? Então, tudo depende do objetivo. A Mônica tinha objetivos profissionais muito claros e a partir desses objetivos, então, nós conseguimos traçar não só a criação da identidade, mas uma estratégia de várias ações para a comunicação dela. E começamos pela criação da identidade visual, a partir do que ela é, do que ela gosta, do que ela envolve no profissional e no pessoal, e chegamos num resultado muito bonito, mas muito porque ela também sabia o que ela queria, né? Isso é muito importante, nós olharmos para si, olharmos para onde estamos, de onde viemos e onde queremos chegar para construir essa marca. Então é importantíssimo ter um suporte de comunicação e de marketing ao lado da empresa. Vamos mostrar a marca para eles? Vamos sim. A gente volta e conta um pouquinho da história do logo do podcast. Aqui, sério, então achei. Aqui embaixo, nesse. Aqui já tá aqui. Só minimiza aqui no amarelinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Aqui no play. Isso. Opa. Diminuir a tela visualmente. Aí. É isso aí. Aqui nada planejado. Te organizou o roteiro, mas as coisas estão sendo como tem que vivas. ser. Ai, ficou lindo. Ficou. Antes mesmo, né, de abrir a empresa, então o espaço por si só, a gente precisou essa aprovação. Acho que dá para ir no Instagram e mostrar os elementos. E a gente veio discutindo o que, né, isso representa ali, como vocês conseguiram visualizar. Fala de autoridade, de confiança, de autoestima, e é tudo o que a empresa representa hoje aqui no município, na região. Eu não atendo somente em Frederico Westphalen, atendo também agora em Passo Fundo com a parte de estética corporal. E eu penso que a clínica, ela tem um propósito diferente, né? Ela não é apenas uma clínica
com o procedimento estético, mas ela abraça também essa ideia do ensino, que a gente vai falar agora, né, na construção do marketing, na construção da identidade visual, o que ela representa. Vamos nos elementos. Até chegar lá nos elementos, eu quero mostrar aqui o Instagram, a mudança que também nós fizemos no perfil da Mônica. Muita gente nos questiona assim, mantenho o meu perfil pessoal junto com o profissional? Depende muito do que a pessoa quer expor. Como a Mônica já tinha o perfil profissional dela, né, o profissional trabalhado no mesmo perfil, mantivemos e só acrescentamos algumas publicações que são relacionadas ao trabalho dela para divulgar muita coisa que ela faz e que as pessoas não sabiam, né? Tanto aqui na clínica quanto na parte de educação, de cursos, treinamentos, pós-graduação, que ninguém sabia, né? Que era algo que escondido, assim, que ficava sem tempo muitas vezes de divulgar. Então a gente fez também uma mudança de criação aqui no perfil dela. Ela continua publicando fotos pessoais, continua trabalhando o que ela gosta nas fotos, publicando as fotos que ela gosta, e junto disso, então, a parte profissional. O que é muito legal, que é o que a gente chama de humanização das marcas. As pessoas, elas se conectam com pessoas, então elas querem ver algo que elas se identifiquem. Então, tudo que for relacionado à vida pessoal sempre bomba, né? E aqui, então, o carrossel com a construção da marca da Mônica. Vocês podem ver aqui a marca na parede, né? E antes de começarmos a criação da marca, foi feito um briefing com a Mônica, que é um questionário para que ela responda, para que ela diga o que ela quer, como que ela vê, se a marca dela fosse uma pessoa, como que ela seria. E ela foi respondendo tudo isso. Depois foi feita uma reunião com o designer que fez a marca e com a diretora de arte. E aí, com todos os elementos, ela já tinha os 2 M's na marca antiga, tinha o coração, que era um elemento que ela gostava muito, o livro, por conta da parte da docência e da pesquisa, a coroa, que traz a parte de nobreza. Acho que a estética, ela tem um pouco disso, né? E aí, esses elementos todos unidos se formaram e ficou essa marca que ficou linda, né? Ficou a cara da Mônica. E eu vou dizer que quando eu respondi o briefing, o quanto é difícil a gente falar da gente, Muito. né? E eu tenho certeza que eu acabei omitindo muita coisa, porque muitas vezes a gente pensa que a gente não é tudo o que de fato a gente é, né? E mesmo na construção da identidade visual, eu ficava me questionando, mas será que eu vou responder isso no briefing para criar, né, a minha identidade? Será que eu vou responder exatamente o que eu estou pensando e mesmo omitindo alguns elementos, né? O grupo todo, a Letícia também pela nossa proximidade, conseguiram captar com muita maestria exatamente o que eu queria. E num primeiro momento, quando eles me apresentaram a marca, de fato me soou uma estranheza, porque eu jamais imaginei que eu merecia uma marca assim. E eu tinha o meu MM, que representava a Mônica Martelletti, né? Era M, tava lá os M's. E aqui eu não conseguia visualizar cadê os meus M's, né? Mas quando eles começaram a me apresentar a identidade, principalmente essa questão do livro aberto, que para mim assim foi o que mais me impactou e me emocionou, porque como eu sou professora da graduação, trabalho já há alguns anos, né, com pós-graduação, com a área da docência, e o meu sonho era ser professora, por isso que eu fui atrás de fazer o meu mestrado, meu doutorado para ser, então, o que eu me tornei também hoje. Eu disse, nossa senhora, está ali, né, a resposta do que eu precisava, né, para minha vida e vindo na minha marca. Então hoje eu uso ela assim, eu acho ela divina, maravilhosa, porque ela representa esse livro aberto, que representa o conhecimento, representa a ciência, porque hoje não se faz nada em nenhum segmento profissional se você não tem conhecimento. No marketing você não vai conseguir criar uma identidade visual se você não tem o conhecimento
desse todo, né? Na área do marketing, assim como em qualquer outro, numa arquitetura, na área do direito, você tem que ter o conhecimento. Então, até no dia do lançamento oficial da abertura da clínica, em fala, eu comentei que 2 pessoas me disseram: Mônica, você tem autoridade no teu segmento, mas a tua autoridade não é pelo tanto da tua prática, mas porque você ensina o que você pratica. E esse é um diferencial. Você ser o professor, você ensinar o que você pratica na clínica. Claro que a gente nunca sabe tudo, somos eternos aprendizes, né, em todas as áreas. Mas sim, isso faz a diferença e eu comecei a juntar todos esses pontos. E quando eu olho para essa identidade visual, eu me vejo nela, né? Vejo o meu nome que representa, eu não tenho nome de clínica, o nome da minha clínica é Doutora Mônica Martelete Estética Avançada. Inicialmente ela era para ser representada como Mônica a pessoa, mas na verdade ela virou uma marca, porque a gente lançou e está lançando muitos produtos, né, com a marca, e jamais imaginei que ia ter toda essa reprodução, né, essa repercussão em pouco tempo, porque fecha aí uns 60 dias de marca, né, e ela já está sendo muito bem representada aí na nossa região e onde a gente consegue ter esse alcance, né, Letícia, graças ao Abrevei e a Letícia que me acompanha. Nós todos, né? E tu também por teres aceito as ideias, assim. E uma das coisas que também mudamos na marca foi acrescentar a doutora, porque a Mônica, ela é doutora por excelência, ela fez doutorado, então ela é doutora. Enquanto nós temos muitos profissionais da área da estética, da odontologia, da medicina que se chamam doutores sem ter o título de doutorado, a Mônica, ela é doutora e ela faz com muita excelência o trabalho dela. Então, como ela trabalha com a clínica e também trabalha com a docência e a marca dela vai unir produtos de ambas as áreas, nós sugerimos que ela utilizasse o doutora na marca e ela aceitou. E sim, assumir um título que foi muito trabalhoso obter, né, Mônica? Não é fácil obter um título de doutorado e foi uma das coisas que nós conseguimos trazer para a marca que também é muito significativo. E acho que é legal falar que nós, pelo menos, trabalhamos dessa forma. Vocês podem ver aqui na marca da Mônica que cada traço tem um significado, nada é feito de qualquer jeito, tem sempre uma pesquisa por trás, né? A fonte, ela foi utilizada uma pronta como base, mas ela foi toda modificada, né? Suavizada as linhas, deixado delicadas, tirado umas partes mais, não grosseiras, mas mais fortes, para tornar ela, assim, harmônica com o desenho. Então, tudo é muito pensado, né? Não é, vamos fazer de qualquer jeito, não. É tudo estratégico para que, de fato, tenha um sentido junto com o negócio que essa marca vai representar. E esse doutora, quando a Letícia fala, que a Letícia também tem a história dela de doutora, de doutorado, né? Ambas somos. Não que a gente queira se promover, eu fiz doutorado, eu acredito que a gente tenha, sim, humildade, né? Claro. Para reconhecer que não é isso que nos engrandece, né? É o ser pessoa, é o ser humano. Mas é tão bonito a gente ter orgulho da construção da nossa história, porque não foi fácil chegar aonde eu cheguei. A Letícia, acredito que da mesma maneira, por isso que a gente consegue se identificar, porque, né, cada uma na sua particularidade, e acredito que muitos de vocês possam também se identificar, né, com a nossa história. Não é fácil, né, chegar a fazer um doutorado, concluir, fazer é fácil, concluir é difícil, né. Eu consegui no meu doutorado, ainda vamos falar em próximos podcasts aí, desenvolver um produto que a gente depositou patente no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Tenho artigos publicados internacionais, tenho capítulo de livro internacional. Isso é lindo, né? Porque a gente consegue fazer.
desde que você saiba o seu propósito de vida, desde que você foque. E eu penso que a clínica foi isso. Ela aconteceu numa velocidade muito grande, muito rápido. Eu não sei quando, não dateia quando que a gente fez a consultoria. A nossa consultoria foi em março. Eu estava na praia, em férias com a minha família, e aí, em férias não, eu trabalhando home office, né? Mas estava com a minha família na praia e foi na primeira quinzena ali de março. Nós fizemos acho que foi lá pelo dia 15 por aí, nós nos conhecemos no dia 8, no Dia da Mulher, né? Foi no evento do Dia da Mulher. E depois na semana seguinte nós fizemos a consultoria. E uma coisa que me marcou muito da consultoria, que a Mônica falava assim, lá na clínica. E eu, mas onde é a clínica? Mas que clínica? E não tinha uma clínica, ela atendia junto com o consultório, mas ali o propósito dela já era ter o espaço, né? E a partir dali a gente começou a desenhar muitas coisas e quando vimos ela encontrou a sala e mandou fazer os móveis e nós fomos desenhando a marca e tudo foi assim acontecendo numa velocidade rápida, mas deu tudo certo, né? E além da marca, então, vieram outros produtos. A Mônica tem um conhecimento muito amplo, ela dá aula em vários lugares e ela vai também ampliar esse portfólio para internet também. Então, alguns cursos aí, algumas aulas sendo criadas para serem então acessadas por quem quiser online de qualquer lugar do mundo. Então, vem muita coisa legal por aí. A gente superou as expectativas, né, num curto período de tempo, jamais imaginava, e o podcast também surgiu de uma conversa, né, corriqueira aí, que a gente fala todos os dias, manhã, tarde, noite, e por que não fazer, né, um podcast? Por que não comunicar? Porque a gente tem um outro produto que é um workshop que a gente ministra sobre oratória, expressão e estética. E vamos ver o slogan, né, do nosso workshop, ele é tudo que você faz comunica. Então a gente está vinculado à comunicação. E aí a partir dessa frase a gente pensou, vamos criar um podcast na clínica, né? E vamos dar um nome para esse podcast. E foi muito engraçada a criação do nome. Veio com a marca, né? Que é Doutora Monicast, já parte da marca. E aqui na imagem, deixa eu colocar na imagem do podcast, só para eu contar para vocês como que a gente pensou. Onde é que pode estar isso? Aqui. Né? Essa imagem que vocês estão vendo minha é uma foto minha de uma palestra que eu fui ministrar agora em maio, num Congresso Internacional de Saúde, que eu fui convidada para falar sobre estética na Unijuí, na cidade de Juí, e os alunos que estavam assistindo a palestra, eles fizeram vídeos, e eu fiz um print, né, do vídeo bem nessa imagem. E aí ficou muito legal porque eu estou falando, né, que é bem o propósito do podcast, a comunicação, e a empresa, então, a Brevet, junto da Letícia, transformaram em inteligência artificial, né, que é uma inteligência artificial. Eles aperfeiçoaram a minha imagem, tanto que se vocês entrarem nas minhas redes sociais, Doutora Mônica Martelletti, Instagram, Facebook, LinkedIn, eu tenho também, está essa imagem lá em maio, quando eu palestrei falando sobre a palestra. Então a nossa mente ela é muito fértil, né? E ela está toda hora inovando e não poderia ter saído melhor, né? A imagem para representar então esse produto da marca Doutora Mônica Martelletti. Eu sou muito feliz, sou muito grata à Letícia, porque a Letícia ela é uma pessoa que ela compra todas as minhas ideias, eu não sei como. E está dando certo, né? A gente senta, a gente se reúne na segunda-feira para alinhar a semana, né, relacionada ao marketing, ao desenvolvimento das nossas atividades. E aí surge sempre uma ideia nova na segunda-feira. A gente não pode deixar de se encontrar na segunda-feira. Às vezes a gente tem que
calma, a gente precisa, né, passo por passo, primeiro um projeto, depois o outro, mas sempre tem algo legal para fazer. E isso é bem importante a Mônica falar, que a gente se reúne toda semana, né, toda segunda-feira, que o marketing, a comunicação da empresa vai muito além do que o post no Instagram, mas é pensar como vai comunicar. Então, muita coisa pode ser comunicada de forma diferente em outras plataformas, em outros lugares. Tem o marketing estratégico offline, que acontece fora das redes sociais, que é o que pode ser feito dentro do próprio espaço. Então, pensar, entregar uma caderneta com uma caneta, entregar uma amostrinha com uma marca, como que vai fazer essa propaganda? Então, sentar e pensar é muito importante. O marketing vai muito além das redes sociais. As redes sociais são imprescindíveis, elas conectam muito, elas geram muitos novos clientes, pacientes, mas não é só isso. Tem que trabalhar muitas outras áreas, né? E traz resultado. É um diferencial. Eu sou a prova, uma das, né? A Letícia tem muitas empresas que ela administra a parte do marketing, e eu acho que eu tô sendo modelo para muitas coisas novas, né? Que a gente vem lançando com um propósito também, né? De trazer mais portfólios para a Brevet. Eu tenho pacientes modelo, eu sou modelo experimental dela aqui em algumas coisas. Mas é porque ela compra mesmo as minhas ideias e eu sou bem feliz porque era isso que eu estava precisando. Eu sempre quis fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu sempre gostei muito da rede social, eu gosto, né? Eu gosto de estar ali, de comunicar. Os stories, eu acho que eles são muito importantes, e postar no story o que está acontecendo no momento, não deixar para o outro dia. Se deixar para o outro dia, vai perder o storytelling, né? Olha, eu rebusquei todas as minhas palavras de marketing com a Letícia, aprendendo com ela, porque hoje muito é emoção, né? É a emoção do momento. Então, se você não comunicar o que você está fazendo naquele momento, eu acredito que perde sentido. Então, eu penso muito isso sobre rede social. Quero estudar mais ainda sobre as redes sociais. Eu acredito que é um aliado hoje. Pós-pandemia foi um divisor, né? Na pandemia foi um divisor de águas, eu penso, da parte online, né? Quem não se adaptar a esse mundo virtual hoje vai estar um pouquinho atrasadinho, sim, porque hoje tudo se comunica em rede social. Tudo definitivamente, né? Você quer informar onde você está, vai na rede social. Exato. E o legal de trabalhar com a Mônica é que não sou só eu que abraço as ideias, ela também abraça e ela gosta de executar, ela gosta dessa parte de pegar o telefone, gravar o vídeo, falar, né? Captar imagem atendendo. E tem clientes que não, tem cliente que contrata a empresa para manter alguma coisa ali e não faz o seu 50%. Eu gosto de dizer que o marketing de resultados, ele tem os 50% do cliente e 50% da empresa. Então, a Mônica faz os 50% dela, a gente faz os nossos 50% e a gente vai andando juntos. E eu sou muito grata a ela também, porque quando eu retornei a Frederico, eu morei aqui muitos anos, fiz faculdade, fiz mestrado, fui professora universitária, me mudei para Santo Ângelo, fiquei 7 anos lá. E agora eu retornei para Frederico. E quando eu retorno para Frederico, ela foi a minha primeira cliente. Então está sendo um super case assim, de retornar e ter uma cliente que também abraça as ideias e também quer executar. E ela não é uma cliente assim que reclama, sabe? Ela aceita tudo. Tudo que a gente apresenta para ela tá ótimo, não precisa fazer. Aí do que eu achar, eu já mando na hora. Eles mudem aqui detalhezinhos. Mas é pequeno ajuste normal, né? Então, nós conseguimos entrar na mesma vibe de criação de material, que é a linha que ela gosta, de escrita, e isso é muito importante, né? Ter essa conexão, porque a paleta de cores também da marca foi super assertiva, baseada nessa paleta de cores, paleta que diz, né? Foi também que
que aconteceu com a minha arquiteta e com o pessoal a empresa dos móveis, que projetaram aqui a clínica, os tons, né? Então ficou um casamento assim perfeito, né? Dentro da proposta que eu visualizava e que eu vislumbrava como o todo, né? Eu convido vocês, né, quem tiver interesse de vir pelo menos tomar um cafezinho aqui na clínica e conhecer esse espaço, porque eu sempre digo, não é vir aqui fazer o procedimento, tem outras coisas legais que a gente faz aqui, tem uma conversa, somente um cafezinho, é sempre válido, né? E eu recebo muitas pessoas aqui com outros propósitos, não só o da estética, então os convido, quem tem interesse de vir me conhecer também, conhecer a empresa, conhecer o Doutora Mônica Estética Avançada, será um prazer, uma honra de receber, né? Isso. E vamos anunciar o nosso próximo podcast, né? A gente iniciou hoje com a Letícia, não poderia, eu falei para a Leite, eu disse, Leite, ela me disse, Mônica, convida então alguém na estética, eu disse, não, eu preciso contar como surgiu a empresa, eu preciso falar do marketing, eu preciso comunicar isso, né? Está dentro de mim aqui, né? Aflorando, eu preciso falar. Então esse primeiro podcast foi, né, o start para contar essa história, que ela é linda, né? Que ela é fundamentada, ela é emocionada, ela tem sentido. E eu acho que é disso que as coisas são feitas e que tem que seguir esse propósito, porque não tem erro. Né? A gente vem fazendo essas consultorias no workshop de oratória e cada pessoa que conversa conosco, elas nos sensibilizam com a sua história. E aqui tem a minha história, né? Dentro da clínica, ela é a minha história. E ela é linda e eu tenho muito orgulho dela. E ela é representada por cada elemento, por cada detalhe que a minha arquiteta conseguiu captar, assim como o marketing, assim como a empresa que criou os móveis, como quem colocou luminária, a persiana. Qualquer detalhezinho que tem aqui, quem decorou para mim também, as pessoas quiseram fazer acontecer a clínica. E é verdade, né? As meninas que decoraram, Mônica, eu quero decorar. Mônica, eu quero fazer a tua clínica, eu quero, sabe? É a vontade, ela chama isso, né? E as pessoas gostam de estar aqui, né? Gostam de vir aqui porque ela é isso, né? Ela é esse espaço lindo, ficou um espaço aconchegante, acolhedor. Exatamente isso. Então, por isso que a gente criou o podcast, ele vai acontecer aqui na clínica, talvez a gente faça lá na entrada. Sim. Alguma gravação, né? Tem mais uma sala linda lá na frente. Mas esse primeiro, então, a gente pensou aqui, em virtude de também mostrar a identidade, o logo, tem mais lá na frente um pouco de logo. E falar que vão vir muitas pessoas legais, né? Falar de vários assuntos aqui no espaço. A próxima convidada, que já está com data, né, para gravar, vai para setembro. A doutora Joana quer falar um pouquinho sobre o que ela vai nos contar? Então, esse primeiro episódio foi um episódio piloto, né? É piloto. É piloto porque é o primeiro, hoje a gente vai ver o que deu certo, o que faltou, o que precisamos modificar para o próximo. E então o segundo episódio vai ser com a doutora Joana, ela que é psiquiatra aqui em Frederico Westphalen e sócia da Clínica Santa Margarida. É uma excelente profissional e vai falar, assim, o tema ficou lindíssimo, né? Ficou bela, bonita por dentro e por fora. Então, o cuidado que nós temos que ter com a estética, mas o cuidado que temos que ter com a autoestima, com a saúde mental e como que nós podemos cuidar desses temas tão importantes na vida da gente, né? Então, a Joana é uma profissional admirável, não só profissional como pessoa, e não poderia ser diferente, né, de trazer ela aqui. Então vocês vão ser brindados com a fala dela, porque é difícil ver a Jo falando assim, né? Eu não ouvi ela ainda falando sobre isso, a não ser nos nossos meios de convívio, mas eu a admiro bastante e é um orgulho ela ter, uma honra, né? Ela aceitar o convite de estar aqui
contribuindo um pouquinho, né, com cada um que vai ouvir com carinho e assistir com carinho o podcast, a fala dela, né, que a gente vai trazer para o mês de setembro. Isso aí. E a ideia, então, inicialmente que o podcast da doutora Monicast seja mensal, né? Inicialmente um podcast será lançado por mês. E aí, mais tarde, quem sabe, a gente vai ampliando, né? Tudo vai depender também do alcance da agenda da Mônica, porque o impeditivo também é a agenda dela, que é bastante cheia, e as viagens para Passo Fundo, Porto Alegre, para dar aula também. Então, conseguimos encaixar um por mês, por enquanto, e depois a ideia é ir ampliando. Agora, em agosto, então, esse primeiro episódio, e em setembro, a doutora Joana. E aí, no próximo episódio com a doutora Joana, a gente já conta quem será o próximo convidado. Adoro. Sem derrubar o microfone. E o meu microfone é lindão, retrô, maravilhoso. Lindíssimo. Eu acho que ele representa muito o podcast, né? Gente, muito obrigada Leite. Obrigada a você, né? que seja por um todo sucesso. apoio. Muito obrigada por tudo, a tua empresa, pelo que vocês veem com muito carinho e cuidado, né? Com cada detalhe do que é o meu propósito, e tenho certeza que tem muita coisa legal que está por vir. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, doutora Mônica Martelletti, o da Breve Comunicação, Breve Marketing. Breve Marketing. E o meu é Alessa Galete. Isso aí, acompanhem, que a gente vai estar sempre muito atualizado, né? Manhã, tarde e noite. Sempre tem novidades. Sempre tem novidades, o que a gente faz no nosso dia a dia, a nossa agenda, o que vem pela frente, a gente vai estar comunicando nas nossas redes sociais. Obrigada a todos, né, que com carinho nos escutaram, nos assistiram, e até a próxima. Até mais. Um abração!